Olá, rotizeiros! Hoje mais um dia de artigo científico. Eu gosto, acredito que vocês também gostam. E hoje eu trouxe um tema bem interessante para a gente discutir: neuroplasticidade na dor lombar inespecífica. A gente sabe que essa é uma das condições clínicas mais comuns no consultório de fisioterapia e muitas vezes um desafio para a gente tratar. E ao longo dos anos, as pesquisas também foram mudando o foco que a gente tem que ter com esses pacientes. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então, vamos lá. Então, gente, esse aqui é o artigo que a gente vai discutir hoje. Ele foi publicado na JOSPT em junho de 2019, ou seja, faz um ano, bem recente. E ele vai tratar sobre a neuroplasticidade do controle sensório-motor na dor lombar. LBP, como eu vou falar várias vezes essa abreviação aqui para vocês, tá? Então, aqui é aquela parte introdutória básica, né? Onde ele fala que a LBP ela representa um importante problema tanto socioeconômico como de saúde também. E normalmente os tratamentos atuais eles apresentam resultados mais a curto prazo e também com um efeito modesto, ou seja, não apresentam assim resultados tão satisfatórios. E isso pode estar relacionado justamente à parte de incompreensão sobre os mecanismos reais que estão relacionados aí com a LBP inespecífica. Essas disfunções desse controle sensório-motor, ou seja, os outputs motores resultados de inputs sensoriais, eles são sugeridos como um dos mecanismos que estão envolvidos aí no desenvolvimento e na manutenção da dor desses pacientes, como resultado de uma incapacidade de suportar cargas teciduais, né? E embora a gente tenha essa ideia inicial de que a disfunção no órgão final, ou seja, a disfunção periférica a nível do sistema músculo-esquelético, estivessem envolvido e sendo o principal fator causal na LBP, nos últimos 20 anos tem aumentado essa percepção de que há um envolvimento de mudanças a nível central, a nível do sistema nervoso. E é justamente isso que a gente vai discutir nesse artigo, né? E essas novas perspectivas, elas surgiram devido à observação de mudanças no processamento da nocicepção e da dor, e também mudanças estruturais, perda, por exemplo, de massa cinzenta. Massa substância cinzenta é onde ficam ali os corpos dos axônios, e também mudanças funcionais a nível de organização cortical em regiões sensório-motores. Então, foi observado essas alterações centrais e a partir daí começou realmente a ter mais estudos acerca da influência do sistema nervoso central, da disfunção do sistema nervoso central na manutenção da LBP. E os tratamentos também mais atuais, eles vêm cada vez mais tentando melhorar essa neuroplasticidade, tornar essa neuroplasticidade mais funcional, a fim de melhorar dor e função nesses pacientes. Mas o que é, né, neuroplasticidade? A gente já falou algumas vezes esse termo aqui e ainda não expliquei o que é essa neuroplasticidade. É a capacidade do sistema nervoso em se adaptar a novas atividades, a novos estímulos, e ele está em constante mudança, em constante adaptação a esses novos estímulos. Então, são mudanças tanto estruturais e mudanças funcionais que acontecem no nosso sistema nervoso central frente às novas estímulos, às novas informações que chegam ao nosso corpo. E essas mudanças, essa neuroplasticidade, ela acontece o tempo todo, é em tempo real, e está associada a uma competição e uma colaboração entre redes neurais, tanto constituídas por células neuronais, como células não neuronais, como células da glia, que dão todo o suporte para os neurônios, tá? E isso vai influenciar, isso vai gerar uma resposta também nos outros sistemas neurobiológicos, neuromuscular, neuronal, neuroendócrino. Então, a gente vai ter respostas para todos os outros sistemas do nosso corpo a partir do nosso sistema nervoso central, como a gente bem sabe. E essas redes neurais, elas são formadas por várias células e essa quantidade de células a gente chama de massa neuronal. Massa neuronal, quantidades de células que compõem determinada rede neural. E é interessante a gente saber que
Uma rede neural ela é formada por várias células, assim como uma única célula ela faz parte de várias redes neurais diferentes também. E a partir daí eu tenho comunicação entre essas redes neurais. Na LBP, a gente vai abordar as redes neurais que estão relacionadas a, por exemplo, o processamento da dor, o processamento da nocicepção, por exemplo, as redes que envolvem a regulação dessas informações de mais dor ou menos dor, de nocicepção se tornar ou não dor, porque a gente sabe que nocicepção não quer dizer dor, tá? São nomes e são situações diferentes, porém relacionadas. Redes também relacionadas à função sensório-motora, ou seja, os outputs motores, resultados dos inputs sensoriais, e também redes de cognição, redes emocionais, o estado emocional do paciente, por exemplo, né? As crenças do paciente relacionadas àquele problema aquela condição que ele se encontra. E a gente vai ter aí dois tipos de redes que a gente vai estar falando também. As redes de ação, que são aquelas redes que geram alguma influência do nosso corpo, influência da nossa consciência, ou seja, que geram movimento, que geram pensamentos, que geram sensações. E as redes moduladoras, que são justamente aquelas redes mais centrais que vão agir no cérebro, que vão influenciar na capacidade do cérebro de quanta informação vai ser ou não processada e qual é o nível dessa importância que o cérebro vai dar para tal informação, tá? A sensibilidade do cérebro vai estar associada a essas redes de modulação. E então o artigo agora ele vai separar justamente cada um desses domínios: processamento de dor, de nocicepção, cognitivo, emocional, tá? E ele vai começar aqui com a neuroplasticidade associada ao processamento da dor e da nocicepção na LBP, que é um dos principais contribuintes para a LBP, certo? Um aumento da sensibilidade dessa nocicepção primária, que é justamente das terminações nervosas periféricas para o primeiro neurônio localizado a nível medular, quando eu tenho uma sensibilidade, uma facilidade em ativar essas terminações, a gente chama de sensibilização periférica, e isso é super comum em várias condições clínicas, incluindo também na LBP, e pode envolver os receptores cutâneos, que vão responder aí uma diversidade de estímulos nocivos, por exemplo, estímulos térmicos, e também há receptores em tecidos mais profundos, normalmente esses que estão mais associados à dor lombar. E esses estímulos profundos, esses estímulos em fibras nociceptivas de tecidos profundos, eles vão responder aí a estímulos mecânicos e também a estímulos químicos, como produtos de inflamação. E quando eu tenho um aumento dessa sensibilidade e ela é ascendida, ela tem uma ascensão para o nível medular, segundo neurônio, associado a uma deficiência das vias inibitórias descendentes, eu vou ter a sensibilização central, que vai justamente sensibilizar as redes a nível central. E isso faz com que, mesmo frente a eventos inócuos, ou seja, eventos que não deveriam gerar nenhum tipo de estímulo nociceptivo ou de dor, eu vou estar tendo a ativação dessas redes neurais relacionadas à nocicepção e à dor, justamente a sensibilização central. A gente sente mesmo quando não deveria sentir, basicamente isso. Isso vai estar relacionado também a vários processos biológicos e a influência da função cognitiva, ou seja, das crenças do paciente, por exemplo, e a outros fatores psicológicos como o estado emocional, ansiedade, depressão, o próprio estresse. E isso está totalmente relacionado também à capacidade do indivíduo se recuperar ou não de um evento após um evento agudo de LBP, ou seja, está relacionado com a cronificação da LBP. E é importante também a gente saber que esse aumento dessa sensibilidade ela vai afetar o processamento de outros sinais sensoriais. O controle motor ele é modulado pela neuroplasticidade das redes neurais nociceptivas. Ou seja, as informações sensoriais, se elas estão exacerbadas, se elas estão a modulação está prejudicada, eu também vou ter uma influência o quê? Na resposta motora, como a gente já falou. O controle motor modulado
pela neuroplasticidade das redes nociceptivas. O segundo ponto agora que ele vai trazer é de um aspecto motor. A gente estava vendo os aspectos sensoriais do controle sensório-motor e agora a gente vai observar os aspectos a nível motor, a nível de atividade muscular, por exemplo, tá? Então, diversas regiões do nosso sistema nervoso central, a nível de cérebro, a nível de medula e até além, também a nível periférico, eles estão envolvidos nesses outputs motor, nessas respostas motoras, e essa neuroplasticidade ela pode acontecer em qualquer um desses níveis, porém as pesquisas com LBP, normalmente elas têm focado mais nas mudanças, nas alterações a nível do córtex motor, certo? Então, por exemplo, alguns estudos observaram uma mudança no perfil da atividade dos músculos do tronco quando foram pedidos a atividade isolada de tais músculos, o que mostra uma neuroplasticidade a um nível mais específico, mas também foi observado uma mudança da atividade muscular dentro de um programa mais geral, de um programa de exercícios mais gerais, que refletem também uma neuroplasticidade a um nível geral e não só a um nível específico. Ou seja, eu vou ter uma neuroplasticidade mais localizada, eu vou ter uma neuroplasticidade relacionada a exercícios mais gerais e eu também vou ter uma mudança, uma alteração da atividade dos padrões de ativação dos músculos do tronco associado à expectativa do estímulo nocivo e também a evitação de movimentos particular ou de comportamentos devido à percepção de que aquilo pode ser perigoso, o que reflete também uma neuroplasticidade em um cenário geral, de crenças também, né? Não é só a nível agora muscular específico, a gente também tem essa alteração de atividade muscular sendo produzida a partir das crenças e a partir dos medos que o paciente apresenta frente àquela situação. Medo de movimento, por exemplo. E todas essas mudanças que a gente está falando, a nível do sistema motor, ela tem um potencial de alterar a biomecânica da coluna. E essas alterações biomecânicas, a curto prazo, ela pode ter alguns benefícios em relação à proteção, por exemplo, naquela fase aguda mesmo, preciso dar uma protegida naquela região, tentar melhorar a atividade muscular. Mas a longo prazo, eu vou ter uma incapacidade de suporte de carga dos tecidos da coluna e, consequentemente, a ativação dos nociceptores, tanto em estímulos mecânicos ou via efeitos de sensibilização inflamatória, né? Ou estímulos mecânicos ou estímulos químicos. E isso de forma crônica a gente vai desenvolver todo esse quadro que a gente está falando aqui. E esse espectro também de crenças, de medos, eles vão acabar gerando um impedimento para a realização de atividades físicas, de movimento para o corpo, que é essencial. E aí eu vou entrar num ciclo complexo, afetando a parte não só da saúde do paciente, a saúde física, mas também aspectos sociais, pessoais. Então, acaba entrando realmente numa bola de neve se a gente não quebrar este ciclo. O terceiro ponto agora que ele vai trazer é acerca da neuroplasticidade do sistema somatosensorial como modulador desse controle motor da coluna. Então, a gente já sabe que os outputs motores, geralmente, eles dependem do quê? Dos inputs sensoriais, incluindo as informações somatosensoriais, aquelas informações relacionadas à posição e ao movimento de determinada região do corpo, que também está relacionada com as redes nociceptivas. São informações nociceptivas, porque são terminações nervosas ativadas de cápsulas, de ligamentos, de tecidos não contráteis, que a gente sabe que é rico em terminações livres e, portanto, rico em informação nociceptiva. E, portanto, uma mudança, uma adaptação, a plasticidade desse sistema somatosensorial, pode modificar, sim, o meu comportamento motor. Por exemplo, existem evidências de diminuição da acuidade proprioceptiva, redução do peso desses inputs proprioceptivos, o quanto o cérebro vai levar isso em consideração, essas informações proprioceptivas, e também uma alta interpretação do esquema corporal, uma espécie de hipervigilância. Porém, ainda não existe uma evidência assim que faça
uma relação direta em relação a esses fatores que a gente acabou de falar com os processos de neuroplasticidade. São necessários aí mais estudos para comprovar e trazer mais novidades acerca dessas alterações somatosensoriais e de como isso vai influenciar e repercutir na neuroplasticidade em determinado nível do sistema nervoso. Entendido agora toda essa introdução do que é neuroplasticidade, do que é sensibilização, dos fatores relacionados a essa neuroplasticidade e essa sensibilização, a gente vai ver, o artigo vai começar a discutir sobre as mudanças realmente que ocorrem a nível tanto de estrutura como de função do sistema nervoso central.